Oi, aqui quem fala é o Giovanni. Hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre as moedas de prata do centenário da independência. Bom, como vocês devem saber, essas moedas foram cunhadas em prata, ponto 500 e ponto 900. E muitos colecionadores têm dificuldade em distinguir as de prata ponto 500 das de ponto 900. Bom, eu vou começar então falando um pouco sobre as variantes conhecidas dessas moedas. O catálogo J. Vinícius de 74 me pareceu o que fala é, a informação mais correta quanto às variantes. Ele cita 5 variantes, que seriam elas. É, Dom Pedro, em relação à legenda de Dom Pedro, seria Dom Pedro 1, Dom Pedro ponto 1 ponto, e Dom Pedro 1 ponto. Ele ainda cita variações dentro da Dom Pedro ponto 1 ponto quanto ao A final da República. Seria o último A do reverso da moeda. E ele fala que esse A não teria o traço nas moedas Dom Pedro 1 e algumas das moedas Dom Pedro ponto 1 ponto. Então, eu achei um jeito que eu achei bem simples de distinguir qual que é a prata delas, e eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês. Ele fala nessas variantes e em seu catálogo posterior, em 1989, ele fala, na verdade, em 6 variantes. Ele ainda acrescenta o A com e sem traço nas moedas Dom Pedro I e Dom Pedro I ponto. Essas variantes não são conhecidas, então provavelmente ele cometeu algum erro na hora de formular essa informação. Bom, eu vou mostrar então assim. Antes de eu começar, eu cheguei a ver, fiz um teste com as moedas que eu possuo na minha coleção. Eu possuo de todas as variações quanto à legenda de Dom Pedro, e eu achei a legenda final de República um tanto quanto furada, porque essa legenda final ela acabou não se mostrando muito confiável. Muitas vezes você vê um resto do traço, ou você vê. Claro que tem peças que eu já vi que tem o traço bem ali, você vê que tá ali. E tem peças que você vê que não tem o traço ali também. Mas em outras moedas você fica muito na dúvida se você considera ou não. Então eu vou levar mais em conta a questão do Dom Pedro. Bom, nós tivemos 2 decretos que deram origem a essas moedas. São de 1922 e outros de 1923, que seria para mudar o teor da prata. Bom, eu vou deixar aqui um link na descrição para quem quiser baixar, falando dos decretos dessas moedas e tal. Se vocês quiserem ver, eu vou falar rapidamente. Bom, o de 12 de outubro de 22 autoriza a cunhagem dessas moedas com um módulo de 26 milímetros e peso de 8 gramas e título .900. E o de 24 de janeiro de 23 autoriza modificar o título da moeda de prata. Então, assim, daí seria de .900 para .500. Ele não cita .500, mas a gente hoje em dia sabe que esse foi o título utilizado. Então, como é que eu fiz? Eu fiz essa questão eu usei um aplicativo Bullion Test Free e vi que realmente funciona. Eu usei 2 moedas para distinguir. E a gente vai ver agora se realmente é isso. Eu separei aqui em duas fileiras assim. Aqui as de baixo. Aqui temos a Dom Pedro I, Dom Pedro I ponto. E essas aqui, essas 4, é Dom Pedro ponto 1 ponto. Então, a linha aqui de baixo é de moedas que fizeram um som grave, um som mais grave, enquanto as de cima são de som agudo. Então, segundo o catálogo J. Vinícius, essa aqui seria .900 e essa aqui seria .500. O que então sugere que essas outras aqui seriam de prata .500 e que essa aqui seria de prata .900. E a gente vai ver se essa questão do ouvido ajuda, mas a gente vai usar um aplicativo mais preciso para poder ver isso, que eu já mostrei em outro vídeo, que é o Bullion Test Free. Ele vê a frequência em hertz com que a moeda reverbera. Bom,
Eu infelizmente não consegui um jeito melhor para fazer essas moedas tintarem do que com uma tesoura. Infelizmente vai ser o que a gente vai usar. Mas eu não sugiro que vocês façam isso com as moedas de vocês, porque pode vir a amassar. Eu vou fazer com cuidado, mas mesmo assim são moedas que eu não... Se eu pudesse escolher, eu não preferiria não fazer isso. Mas eu vou então mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a moeda Dom Pedro I. A gente vai ver, seria para ela ser .500. Ok. Nós temos um pico a 12.700, outro a 16.190 por aí, 16.100 e outro a 7.000. Então você vai ver agora uma Dom Pedro um ponto que também, teoricamente, segundo a questão do mármore, é para ser .500. Você vê os mesmos picos, a 16.000 e pouquinho, a 12.700 e pouco e a 7.000 Hz. Vamos agora a outra que também era para ser .500. Mesma coisa, 16.000 Hz, 12.000 Hz, 7.000 Hz. Agora a última da Dom Pedro um ponto que era para ser .500. 16.171 Hz, mesma coisa, 12.000 e 7.000. Então vemos que todas bateram. Esse aplicativo, o que ele leva em conta? Ele leva o metal, ele leva em conta o diâmetro, o módulo da moeda, em relação assim mais ao disco. Com moedas com disco igual, o som era para ser o mesmo, e com o mesmo metal, mas só de ter o mesmo disco, mas com um metal diferente, o som já muda. Quer dizer, a frequência que ele mostra aqui já muda, e ele é o que ele usa para ver moedas, por exemplo, de bullion, moedas que têm seu valor relativo ao peso do metal precioso. Então vamos começar aqui com a moeda que era para ser .900 de Dom Pedro I ponto. Vamos começar. Essas moedas ponto 500, segundo o Eugênio Caffarelli, elas foram cunhadas em, se eu não me engano, 200 e poucas mil, enquanto as de ponto 900 foram cunhadas em mais de 1 milhão. Então vemos aqui um pico a 13.000 Hz, totalmente diferente. O mais próximo que tinha era 12.700 e pouquinho. Esse aqui é 13.608, diferente. 10.000 Hz, totalmente fora, não tinha tido nada parecido. E agora 5.986 Hz, digamos 6.000 Hz, aproximando. Então agora uma outra, que era para ser de prata .900, segundo o som, que ela tem um som mais agudo. Você vê aqui os mesmos picos, a 13.500 por aí, 13.479, 10.271 e 5.000. Então, assim fica comprovado que realmente as moedas que estão aqui nessa linha de baixo são prata .500 e essas aqui de cima são de prata .900. Isso eu cheguei à conclusão, unidas informações de catálogo, também com a questão, por exemplo, que se você vê, por exemplo, essa aqui tá bem manchada. Por que seria isso? Porque ela é prata .500. Claro que tem também a questão da parte, mas seria mais devido a isso, porque você tem outras moedas que eram para estar, inclusive essas duas aqui foram adquiridas num mesmo lote, e elas eram para estar num monte de moedas juntas, tudo junto. Então essas duas eram para estar com a mesma cor. Pelo menos é o que se espera. Mas não. As duas estavam com cores diferentes. Você vê que essa aqui tem o que não poderia se chamar de pátina, porque está bem irregular. Enquanto essa aqui tem uma cor bem mais uniforme. Então vemos aqui que as de cima são prata .900, enquanto as aqui de baixo são de prata .500. Isso a gente chegou à conclusão. Uma outra coisa curiosa que eu observei, essas moedas aqui, essa moeda aqui e essa aqui já me vieram limpas. Inclusive, as duas foram compradas juntas e como se fossem prata .500. Mas fica bem claro que mesmo as duas tendo sido limpadas exaustivamente, por exemplo, você vê na questão das bochechas, você vê que ela essa aqui, pegou uma certa cor nas bochechas que essa aqui não pegou.
tá bem mais uniforme a limpeza. Então, sugerindo também que essa aqui é a prata ponto 900. Então é isso. Eu vou deixar então também um PDF com mais algumas diferenças, algumas sugestões de leitura para vocês aí na descrição. Obrigado por assistir.